Olá pessoal, aqui é o professor Maurício Abacchioni e eu recebi o convite de dividir um pouco de como tem sido a minha prática com a tutoria, com as questões no relacionamento com os alunos e como eu fui construindo o que eu tenho usado hoje, né? Então, para poder fazer isso, eu preparei aqui um material até para ficar de apoio nesse momento. Tá longe de ser um certo e errado, mas é uma experiência que está sendo desenvolvida, né? Então registrar para poder melhorar, eu acho que ela acaba funcionando bem até para poder revisitar, né? E o que acontece? Quando eu me deparei como muitos, com os primeiros conceitos, né, de que o ensino estava mudando, tinha mudanças na educação, iam entrar matérias novas e matérias que já tinham sido usadas no programa de ensino integral, e tudo isso isso assim, poxa, vamos tentar entender. Fui fazer os cursos que o Estado nos preparou, né, e tudo mais. E de modo geral, assim, a minha experiência foi com muitas dificuldades, né? Por quê? Porque por mais que parecia muito interessante e muito novo, muito diferente tudo aquilo que eles falavam, para mim soava como uma quantidade enorme de coisas novas que estavam aparecendo e uma avalanche de informações, e eu me deparei com uma primeira figura, né, que tentava juntar tudo para explicar, que jogava todas as bases, né, do programa numa tela só. E para falar bem a verdade, na minha experiência isso tem um certo medo, porque parecia assim um monte de conceitos novos, né? Aí você vai atrás de verbete para entender o que significa, aí tem vídeo de sensibilização, aí você começa a estudar e entender uma coisa, aí você fala, puxa, mas isso aí mas é uma premissa, ou é um princípio, ou é valor? Aí você começa a ficar perdido, e a gente esquece que a gente é um pouco refém daquele aprendizado bancário, né? De certo e errado, de você coloca a coisa no lugar certo, não sabe para que serve, mas coloca no lugar certo, cobra se está errado ou não, não compreendendo exatamente o que era, né? E outra, vem uma ideia de metodologia, né? Aquela coisa. E uma metodologia, ela é um bloco completo, né, que se completa, e com as palavras aqui, com tudo, eu não conseguia enxergar muito bem tudo isso, por terem muitas especificações e tudo mais, né? Junto com isso veio uma informação importante, que é que PV, que projeto de vida, né, a matéria projeto de vida, ia ser o que direcionaria tudo. Poxa, nesse momento eu consegui fazer uma pausa, né, e falar assim, poxa, então vamos tentar desenhar e entender isso. Tem uma parte que é base comum, uma parte diversificada, a gente tem aí qual é o objetivo, mas eu falei, vou tentar desenhar, né? E eu cheguei numa ideia mais ou menos o seguinte: se o PV é o centro, ele vai direcionar tudo, a gente tem a questão da tutoria dando base para ele, e conversando com uma base que é diversificada dessas matérias novas que estavam entrando, e a base comum, que já é a nossa tradicional. Mas confesso, ainda para mim parecia que não havia uma mudança, mas sim uma soma de várias coisas sendo acrescentadas a mais para serem ensinadas e tudo mais, né? E aí nesse momento eu falei assim, poxa, eu preciso tentar dar alguns passos para trás, né? E me veio à cabeça uma ilustração, foi um livro, né, de um ilustrador de Budapeste, o Istvan, de 1995, e ele faz esse exercício de dar passos para trás, e ela é muito interessante porque você começa vendo uma figura e você pensa que é uma coisa, mas se você dá um passo para trás, você percebe que é outra, e isso vai completando a sua visão,
para te dar uma visão um pouco mais sistêmica, né, do que é o todo, e não tão especialista do que aquilo. E com isso você vai conseguindo enxergar melhor o que está acontecendo, e algumas coisas que pareciam ser uma coisa já não são aquelas, são outras. E a gente vai andando. Essa é uma obra muito legal para tentar ensinar essa coisa de visão sistêmica, né? A visão do todo, né? Ganhar uma compreensão do que é o macro. E é muito interessante. E como ela me veio à cabeça, eu falei, poxa, talvez dar passos para trás aqui para entender seja uma coisa muito importante. Outra coisa que veio na minha cabeça, eu estava lendo o livro do Zabala, Como Aprender e Ensinar Competências, que são também uma nova forma que a gente está usando, e ele fala muito sobre a questão da competência hoje, né, a nossa habilidade não ser uma frase ali de uma única semântica que explica como um verbete de dicionário. Na verdade, é uma mensagem cifrada, né? Ela tem uma questão de um procedimento que você tem que ensinar para o aluno, mas você também tem um conceito, uma parte conceitual, mas tem uma intenção que conversa com o dia de hoje. Me fez lembrar Harry Potter, até uma experiência também dessa figura, né, que lá em Hogwarts as escadas mudavam, tal, e o que acontece, né? Nesse sentido, a gente ganha uma ideia de que existem alguns conceitos que são plurais. Eles não são estanques, né? Na verdade, eles mudam dependendo de como você interpreta, muda dependendo da perspectiva. A perspectiva é um desses conceitos plurais que mudam, né? Então, fui pegando a ilustração, abri a gaveta, joguei dentro da gaveta, peguei a questão da perspectiva, joguei na gaveta, né? A questão do PV lá, o desenho de como uma coisa amarra a outra, joguei para a gaveta. E aí também chegou no começo da pandemia, né? Em 2020 para nós, um recém-lançamento do Yuval Noah Harari, um historiador que foi recomendado a ler um livro sensacional, 21 lições para o século 21. E lá tinha uma parte dedicada à educação. E, poxa, já que a gaveta está aberta, vamos colocar mais coisas lá dentro, né? E eu comecei a separar alguns pedaços que eu falei, poxa, peraí, nova educação, novas formas de pensar. Então eu separei uns textinhos aqui que são muito interessantes, né? Ele fala, atualmente é enorme a quantidade de escolas que se concentram em abarrotar os estudantes de informação. No passado, isso faria sentido, porque a informação era escassa e mesmo o gotejar, o lento gotejar da informação existente era repentinamente bloqueado pela censura. Então o pessoal censurava o que tinha, né? No passado. Aí peguei um outro trechinho. Quando vieram as escolas modernas, né, no sentido da modernidade, ensinando toda criança a ler, a escrever, a repassar fatos básicos de geografia, da história, da biologia, isso representou uma melhora absurda, muito boa, né? Porém, agora no nosso século XXI, a gente vive uma situação muito diferente. Estamos inundados por enormes quantidades de informação. E nem mesmo os censores, aqueles que eram da censura, tentam bloqueá-las. Eles não conseguem, eles sabem que eles não vão conseguir fazer isso. Em vez disso, eles estão ocupados disseminando informações falsas, nos distraindo com irrelevâncias. Afinal de contas, começou a ficar difícil, é mais legal ver um vídeo engraçadinho de um gatinho ou fofoca do que levar uma coisa a sério e conferir a informação, né? Então, uma outra coisa que acontece é que quando a gente tem muita informação, a gente tem escassez de atenção. Ele coloca uma frase que é muito interessante. No mundo assim, a última coisa que um professor precisa dar para os seus alunos é informação. Eles já têm demais. Então, e ele traz uma ideia de que o nosso problema passa a ser tirar sentido dessas informações.
mais uma informação para dentro da gaveta. Vamos lá, né? Dentro ainda desse mesmo lado, ele traz um exemplo de um bebê. Por exemplo, imagina um bebê nascido agora, né? Nos últimos anos, em 2020. Poxa, como seria a vida desse bebê, né? Se a gente pensar, poxa, lá para 2050 ele vai estar com uns 30 anos. Ele vai estar no ápice ali da sua juventude, da sua força laboral, trabalhando. Se tudo der certo, ele vai estar por aí também lá para o século 22, né? Ele vai estar ainda por aí. Mas, poxa vida, gente, se a gente parar para pensar, né? O que a gente pode falar para esse bebê? Se fosse... são pontos que ele levanta no livro, né? Se fosse 1020 e ele estivesse na China, poxa, ele ia aprender a plantar arroz com os pais e fazer negócios com os mercadores da cidade, eles iam fazer outras coisas. Se ele tivesse em 1820, por exemplo, aí ia estar lá no meio saindo do campo, indo para a indústria, mas provavelmente ele ia acabar arrumando um emprego numa fábrica têxtil e trabalhando até o final da vida dele, ia poder aprender com os pais. Mas hoje, o que acontece? O que a gente pode ensinar de concreto para eles da forma e na velocidade que as coisas andam, né? Então, assim, que certeza a gente tem do futuro? Se você for ensinar para essa criança, não, ele tem que aprender a programar em C++, mas muito, e tem que saber muito de programação, mas daqui 10 anos a inteligência artificial se mostra mais eficiente na hora de criar os programas. Poxa, aquilo que já a gente ensinou, a gente já viu que não vai servir para ele. A gente não tem certeza. Não, vamos falar sobre economia e comércio. Ele fala de um caso, né, de um rapaz que era desenhista, perdeu o emprego por causa dos CADs, aí teve a questão de ter a sua rescisão. Aí ele pensou, como eu faço isso? Eu vou pensar então economicamente. Investiu em imóveis, alugava. Aí de repente ele viu que estava caindo o valor, ele se adiantou, estudou um pouco mais, comprou pontos de táxi no centro da cidade de Belo Horizonte, ali onde tinha o maior movimento, e de repente veio Uber, acabou com o negócio dele. Então, assim, hoje o risco do que a gente ensinar de muitas coisas, que ele não consiga fazer uma pesquisa rápida na internet, pode se perder pelo próprio movimento, de tudo que está acontecendo, né? Então, poxa, a hora que você olha para essa gaveta com tanta coisa assim que a gente vai colocando, vai dando aquela sensação de crise, né? Poxa, como propor uma nova educação que tenha assim, que contemple, que realmente seja útil, né? Nesse caso, nessa história. Aí nesse momento, eu parei e pensei, né, como eu também sou professor de história, pensa assim, a gente tem às vezes a sensação de que a história é cíclica, e ela não é, né, mas essa sensação nos ajuda a perceber algumas regularidades e aprender. Então eu fui atrás de olhar também, né, aproveitar alguns tempos de leitura do que a gente tem aí de referencial histórico e que já nos veio. E a primeira ponto que eu me deparei foi com um livro de um psicólogo e psicanalista que foi sobrevivente de um campo de concentração, né? E ele fala que, assim, momento onde a incerteza com relação ao futuro nos gera a sensação de instabilidade e insegurança. Aí eu falei, puxa, nossa, como isso encontra eco, né, com esse momento que a gente vive, né? E lendo esse livro, né, vendo esse material, não só eu, mas outras pessoas também que eu vi, né, ele conta, né, que no final da Segunda Guerra Mundial, num cenário ali que os homens viam seus sistemas de valores falharem, né, ele acabou escrevendo essa obra de observações dele próprio nos campos que ele sobreviveu. E ele relatou um monte de coisa que faziam
mostravam algumas coisas muito interessantes, né? Como o sentido da vida se dava dentro desses contextos extremos. E dessa obra ele acabou criando a terceira escola de psicanálise ali de Viena, que tem a do Adler, a do Freud, e a logoterapia, né? Logo de logos, né? Tem a ver com sentido. E isso é muito legal porque ele começou a perceber que algumas histórias que aconteciam ali eram muito interessantes. Eles estavam em situações extremas e eles eram vendidos quase como escravos para empresas de obras que pagavam com cigarro. E aí um cigarro pago na obra às vezes podia ser trocado por uma sopa. E uma sopa o cara tá não com cara de doente, é útil, é mais um dia de vida. Então o autor se lembra que assim ele via as pessoas que iam ali tentando tirar sentido. Olha, não, eu vou escapar daqui, vou encontrar meu pai ou minha filha, alguma coisa. E desse sentido eles lutavam para sobreviver, para fazer o esforço danado para conseguir passar por aquilo, né? Ele fala de ter revisto várias vezes que ele falou que daquele jeito não dava para viver. Essa é uma frase que foi muito revisitada por ele e reconceituada, né? Então é muito interessante essa questão. E no próprio livro ele traz uma frase muito interessante do Nietzsche: aquele que tem um porquê para viver pode enfrentar quase todos os comos. Nossa, essa frase ela é muito interessante porque ela fala de resiliência, né? E eu lembro com um professor que acabou me ensinando isso num dos cursos, né? Que o melhor exemplo de resiliência é o João Bobo, né? Você bate nele com a mesma força que ele volta sorrindo. E é muito interessante porque do sentido, né? De saber que existia um sentido para aquilo, as pessoas elas tinham essa possibilidade de lutar para poder conquistar. E ele via também o ao contrário, quando o cara começava a perder esse sentido, não acreditar mais que ia encontrar, ou esses porquês se perdiam, as pessoas começavam a fumar os seus cigarros. Elas deixavam de trocar por sopa, não ligavam, se preparavam para ir para a câmara de gás, porque eles tinham perdido a questão do sentido, né? Poxa, material sensacional a se pensar. Vamos colocar junto dentro da gaveta e vamos indo, né? Veio também a ideia do momento que o jovem vem para esse momento da educação básica e como isso funciona, né? O projeto de vida entra na educação básica no momento da vida da escola do aluno, né? Que não é apenas as identidades deles que estão sendo formadas, né? Mas também é um momento de questionamento, que eles estão se perguntando, peraí, opa, essas demandas que estão mandando pra gente, essas realidades, elas têm que fazer sentido para mim, senão não tem. É um momento questionador do próprio jovem, né? Ele está começando a enxergar possibilidades de gerar bem-estar, de prosperar, né? De ter uma transição para a fase adulta, mas também se inserir socialmente, laboralmente e ainda possibilidade de mobilidade social. É nesse momento que ele pode enxergar isso. Nesse sentido, a filosofia do Jean-Paul Sartre, existencialista, né, traz uma contribuição sensacional, porque a frase dele, né, desse livro, se a existência precede a essência, o meu lugar no mundo não está dado. A minha condição ela pode ser revista, né? É uma possibilidade, é uma luz que se acende ali, muito interessante, e que inclusive o próprio professor
que está naquele momento ali trabalhando com o aluno, ele tem que rever o seu lugar de fala, né? O como ele pensa, porque às vezes a gente se vicia naquelas falas deterministas, né? E na verdade não é isso, porque apesar de ter marcadores genéticos, a gente ter as contingências da vida, as necessidades, o jovem enxergar que as suas escolhas e a sua responsabilidade nelas pode alterar o rumo da vida, poxa, meu Deus, olha a questão do sentido, a questão dessa mobilidade social, ela traz uma nova abordagem muito diferente, né? E por último, eu tive contato com William Damon, que escreveu esse livro, O que o Jovem Quer da Vida, e olha que interessante, né? Ele revisitando exatamente essa questão dessas obras, tanto a ideia de sentido da logoterapia, como a ideia de você ter essa possibilidade do existencialismo, de não ser determinado, e eles reformularam alguns materiais de projeto de vida que são sensacionais. Lembra que a gente falou que o centro que ia guiar era o projeto de vida? Então, ouvir esse pessoal, dar uma olhada, fez todo sentido para mim, né? A própria BNCC, que é essa nossa nova base nacional comum curricular, né, ela se baseia em um eixo estruturante muito similar do que eles abordavam, né, que tem a ver com o quê? Construção de identidade, tem a ver com processos de tomada de decisão, uma inserção dos jovens no mundo do trabalho que traga sentido. Olha como essa palavra sentido, ela vai tomando volume conforme a gente vai falando, né? E nesse momento eu tive contato com uma frase de dois autores, né? A Hannah e o Marco, que são professores lá da País Basco, Barcelona, aquele lugar, e elas funcionam assim como sal e luz, né? Se a gente pode falar, porque sal e luz são dois elementos muito interessantes, porque eles são elementos que não chamam a atenção para a sua realidade, né? Sal na comida demais estraga. Luz também atrapalha enxergar, então na verdade o sal é para realçar o sabor, a luz é para iluminar alguma coisa que não é ela. Então essa frase que eles trouxeram, essa ideia, né, que eles montaram, me fez muito sentido, né? E funcionou como uma questão de uma âncora, né? Uma frase que dentro dela tem um checklist. Lembra dos conceitos plurais lá do Ensinando por Competências? Você vê que é uma mensagem cifrada, né? Um conceito plural. Isso acabou ganhando e funcionando muito bem para aquilo que eu estava pesquisando e entendendo, né? Então, para eles, o que é a questão do projeto de vida? Eles sintetizaram numa frase muito interessante: uma intenção estável com sentido pessoal e ético, vinculado a um planejamento que permita conquistá-la. Poxa, mas uma frase, né? Parece a mesma coisa, igual quando a gente vê aquele monte de coisa, mas aquele monte de informação, né? Mas aqui usando aquela ideia do Zabala, né, você começa a ver alguns detalhes que te dão um norte, né? Então, se a gente separar por parte, quando a gente pensa numa intenção estável, a gente fala, poxa, mas o que é o projeto de vida do jovem? É o sonho, né? No começo, lógico que o pessoal começou com o sonho, o varal do sonho, a escalada. A gente tem que sair de algum lugar. A gente está começando a gente não pode desprezar os começos, porque eles nos dão base, né? A gente vai desenvolvendo. Mas quando ela fala de intenção estável, é muito interessante, porque quando você pensa numa intenção estável, é uma coisa que sem estabilidade. Uma intenção pode ser só um sonho, mas não serve para sustentar um projeto de vida. Se hoje eu quero ser aviador, amanhã eu quero ser jogador de futebol, essa falta de estabilidade, ela não me permite andar e construir isso que a gente está chamando de um sentido plural de
projeto de vida. Não significa que o projeto de vida não pode mudar, que ele nunca vai poder mudar. Na verdade, eles mudam, se adaptam. Eles não podem ser imutáveis, né? Aliás, existem estudos que dizem que até aquele bebê que a gente falou de 2020 vai mudar de carreira mais de 5 vezes durante a vida, e os jovens que estão na escola hoje, 65% vão trabalhar em empregos que não existem. Então, assim, a questão do projeto de vida, ela não está ligada a essa imutabilidade, né? Mas ter estabilidade, poder escolher, né? Ter isso vai facilitar muito o planejamento dele e o que ele tem que fazer. Poxa, já temos uma questão que é muito interessante. Próximo ponto: o projeto de vida, além de intenção estável, ele tem que ter um sentido pessoal. Poxa, sentido pessoal, sentido. A gente já viu que a palavra sentido, ela é um fator bem chave do que a gente está falando lá dentro da ideia da logoterapia. A psicologia positiva chama de propósito, mas o que acontece, né? Esse sentido pessoal, ele não pode vir de fora, não pode vir como uma ordem de alguém, ou por causa da moda, ou porque está dando dinheiro, né? Porque primeiro que isso é uma coisa, dar as costas para a sua própria natureza, né? É o limoeiro que nasceu para dar limão e arrumou um emprego de jabuticabeira. E aí na segunda de manhã ele não sabe o que fazer lá para conseguir dar jabuticaba, e a vida dele vira um inferno, né? Outro detalhe, né, que eles falam sobre essa questão de sentido pessoal é, por exemplo, ter filhos. Você chega para uma pessoa e pergunta: você quer ter filhos? Ela: quer. Por quê? Porque todo mundo tem. Ué. Agora, é diferente você virar para uma pessoa e perguntar: você quer ter filho? Quero. Por quê? Não, porque eu quero ter alguém para amar, ter companhia, dividir momentos de felicidade, para poder educá-los de uma forma que eu acredito que deve ser feito. Você vê que muda, né? Não é mais para atender uma expectativa social ou para atender alguém. A gente já está falando de alguém que realmente pensou naquilo. O sentido também faz que as situações adversas, elas sejam encaradas como etapas a ser superadas, né? Lembra da frase do Nietzsche? Quem sabe o porquê suporta o como, né? Então facilita a resiliência dele se manter no projeto. Então, se o projeto de vida do sujeito, do aluno, não tem esse sentido, essa questão também da continuidade fica comprometida. E é bem importante a gente entender. Mas não é só um sentido pessoal, ele precisa ter um sentido ético. A gente não pode esquecer que nós somos seres sociais, né? A gente não consegue existir na ausência de outro ser humano, né? Porque a gente perde a identidade do que é ser humano. Então, ou para você ser deprimido, ou para você ter um ego altivo, você precisa dos outros para falar com você, para te comparar. Então, na solidão, nem isso existe, né? Não tem como. E o que acontece? Quando você fala do PV, a gente tem que entender que ele não pode ferir a dignidade de uma pessoa. Ele tem que demonstrar valor ético, né? Porque senão ele se torna um projeto de morte, não um projeto de vida. Porque sem outro a gente não existe. Então, e isso se dá de formas diferentes, né? Porque se você parar para pensar, tem pessoas que vão escolher projetos de vidas que têm um valor ético elevado, vão trabalhar, de repente, Médicos Sem Fronteiras, que vão se dedicar muito a causas sociais, e tem outros que vão trabalhar numa empresa, mas o fator ético, a questão de você se preocupar com o outro, com quem está do seu lado, ainda que seja mais discreto, mas ele precisa estar lá. Não tem como aceitar assim: você projeto de ser uma coisa que faz mal às outras pessoas. Não tem sentido. Não tem como você dizer que esse projeto se sustenta, né? O que acontece?
Outra questão com um projeto de vida é que ele precisa estar vinculado a um planejamento. E é nesse momento que algumas coisas ganham um toque especial, né? Ganhar mais forma, mais clareza. Por quê? Porque se para considerar que você tem um projeto de vida estruturado, é necessário você ter um planejamento que você pense em como realizá-lo, né? Ser resiliente para alcançá-lo, para concretizá-lo. Esse momento é um momento de você ensinar para o aluno que existem metas de curto, médio, longo prazo, como é que ele faz um PDCA, né, o Plan Do, Check, Act, como ele revisita, como ele monta, ele mesmo pode montar mudanças de vida, mudanças de projeto. Inclusive o projeto de vida às vezes nem é só o cara ter, mas ele construir, dizer que tem, mas se ele entender o processo de como se planejar, de como fazer isso, você já está conseguindo um fato sensacional. E é nesse momento que a possibilidade de mostrar na necessidade da excelência acadêmica, que é um dos objetivos lá do programa integral, da nossa nova educação, ela aparece. Por quê? Porque, olha, se você for eficiente no seu planejamento, no que você vai estudar, isso vai facilitar você dar sentido na sua vida e você fazer isso acontecer. Então, essa questão é muito importante. É muito importante porque antes daqui, o aluno não enxerga por que está fazendo nada. Por que eu tenho que estudar? Vai mudar tudo, não tem que estudar. Então, percebe que é uma construção. É uma construção. No mundo do século XXI, o estudante que não enxerga sentido nas tarefas escolares, nesse sentido que a gente está falando bem da logoterapia, do propósito mesmo, né? Ele vai fazer tudo arrastado. É o que a gente vê, os alunos se arrastando. Não vou fazer isso, não, só quero que chegue aqui sexta-feira para poder ir para casa pro final de semana. Então, ele vai agir como se a vida dele não existisse. Se fosse lá em Auschwitz, é aquele cara que prefere o último trago de cigarro a ter uma sopa quente e poder viver mais um dia para tentar escapar daquele lugar, né? Então, isso é muito importante para a gente ver, né? Vale revisitar essa frase. Uma intenção estável, com sentido pessoal e ético, vinculado a um planejamento que permita conquistá-la. Olha, perceba que uma frase dá um caminho absurdo para nós, né? Esse pessoal, né, tem materiais deles falando, e eles mostram que a partir daí, dessa ideia de projeto de vida, com essa ideia, com essa âncora, né, essa frase âncora, a prática nas aulas de PV, né, de projeto de vida, como ela acontece? Ela busca oferecer para os estudantes estímulos que tangenciam 3 dimensões concretas da vida deles, que eles precisam começar a aprender, que é a sua dimensão pessoal, a sua dimensão interpessoal e a sua dimensão profissional e os, claro, aonde isso também se cruza, né? Por quê? Porque, olha, na pessoal ele vai entender sobre autoconhecimento de si, dos seus sonhos, você vai levar a pensar nos seus interesses, vai pensar na sua rede de apoio, que tem a ver com ele, mas também tem a ver com a interpessoal, vai compreender as próprias emoções, porque a gente é um ser social, a gente não vive sozinho. Como eu lido com as minhas emoções, como eu faço isso, como eu trabalho isso com as pessoas, conhecer-se como estudante, identificando o que eu vou estudar, por que eu vou estudar, com quem eu vou estudar, como eu vou estudar, o que eu quero aprender a desenvolver relações positivas, né? Assim, a necessidade de você construir com os seus pares. Você não vive sozinho. O ser humano só chegou até onde chegou porque trabalhava
trabalhou junto, né? A questão do planejamento, a questão dos critérios de escolha, o compromisso com o bem comum, a questão ética na prática, né? E além disso, ampliar os horizontes, porque às vezes ele não conhece, ele não sabe onde pesquisar. Existem guias de carreiras hoje para a gente levá-los a pesquisar e ver oportunidades, ameaças, a fazer aquela relação. Então, dentro da indicação deles, essas 3 áreas são as áreas que vão ser vistas dentro da ideia de projeto de vida. Poxa, nesse momento, projeto de vida toma aquele centro que a gente falou lá no começo, né? E a gente começa a entender porque ele é o norteador de tudo que vem em volta. Sem falar de projeto de vida e entender isso, a gente não vai entender tudo que vem em volta. E hoje a gente tem formas de medir por rúbricas a questão da maturidade do projeto de vida, né? E aí, com a âncora fixada, que é essa frase, fica muito mais fácil de entender por que existem essas maturidades e como elas caminham. Maturidade 1, tá lá na fase 1. Ele não tem PV. Tem PV, eu vou ser jogador de futebol. Peraí, gente. É uma intenção estável, ela tem sentido pessoal, ela tem sentido ético, dá para fazer um planejamento. Não, ele só chutou. Então, não tem. Ele nem entendeu nada, né? No segundo ponto, não, ele tem um PVzinho lá, ele diz que quer ser tal coisa, mas foi porque alguém falou, a mãe mandou. Cadê o sentido? O sentido pessoal? Cadê o... Porque sem sentido ele não vai lutar por aquilo. Próximo. Ele tem. Já pensou, sabe o que vai fazer, mas não exige uma formação. Gente, temos que fazer exigir? Não. Tem que ter sentido. A gente não pode perder o foco. Tem que ter sentido para ele. O importante é ele saber montar os passos e não ele escolher uma profissão que seja bem cotada hoje, porque amanhã a gente já não sabe se ela vai ser. Mas às vezes a questão não é ter o PV pronto, mas ele saber como fazer isso. Quarta maturidade, ele tem um PV que exige pelo menos um ensino médio, uma especialização, um técnico. Como eu preparo isso? Ou pode ser até transitório, pode ser um momento de transição de um lado para o outro, né? Passando para lá, para depois uma outra fase, talvez ele tenha que mudar de novo. E no final, não, ele tem um PV, ele tem intenção estável, tem sentido pessoal, tem sentido ético, ele está num planejamento, eu posso ajudá-lo ali para conseguir conquistar e precisa de um nível superior, então vamos montar. Então olha como fica fácil de entender em que ponto da maturidade está isso, né? Como é que funciona. Só que a gente não pode esquecer que a gente falou até agora para entender sobre a questão do PV, o norteador, né? O que dá o centro que vai nortear o estudo e etc. Mas ele não se faz sozinho, porque imagina que um professor de PV vai ter, de repente, várias turmas. Como ele vai ajudar aluno por aluno? Nesse momento entra a tutoria. E aí vale a pena a gente voltar, né? Você vê que a gente vem construindo e a gente revisitar o que aconteceu da mesma forma que a gente fez com o projeto de vida, mas pensando, e aí eu volto novamente naquela questão, né? Como é que eu vou fazer aquele desenho? PV, o centro, a tutoria está apoiando, tem uma base diversificada que a gente nem falou ainda, a base comum das matérias mais densas e tudo mais. Para a gente começar a falar sobre isso e como eu fui, novamente eu volto para aquele livro do Yuval Noah Harari, 21 lições. Ele é sensacional. E aí eu transcrevi um pedacinho do livro, porque me chamou muita atenção, né? Olha, a Revolução Industrial deixou-nos como legado a teoria da linha de produção da educação. No meio da cidade existe um grande prédio de concreto,
dividido em muitas salas idênticas, cada sala equipada com fileiras de mesas e cadeiras. Ao soar uma campainha, você vai para uma dessas salas junto com outras 30 ou mais, crianças que nasceram no mesmo ano que você. A cada hora entra um adulto e começa a falar. São pagos pelo governo para fazer isso. Um deles fala sobre o formato da Terra, o outro sobre o passado humano, um terceiro sobre o corpo humano. É fácil rir desse modelo, e quase todo mundo concorda que, a despeito de suas conquistas no passado, ele está falido. Olha que coisa muito legal, né? Poxa, a gente às vezes não percebe, mas a gente acabou transformando a educação na mesma ideia da linha de produção da Revolução Industrial. É uma coisa muito a ser considerada, né? E talvez repensar isso repensar que aquela ideia de linha de produção não tá legal, né? Vale aqui uma outra provocação de um videozinho que já que a gente está colocando na gaveta, vamos dar uma olhadinha nela. Eu gosto muito desse vídeo porque ele
pouco tempo ele traz muita informação de tanta mudança que aconteceu e traz essa coisa que o Harari falava da informação, da quantidade de material, fala sobre a mudança no formato de se comunicar, recomendação, o número de marcas, a dificuldade de escolha, a explosão de informação e as redes sociais entrando nesse meio todo. Mas uma coisa que fica muito evidente é que nesse momento a interação, a interatividade é um princípio que virou obrigatório. Aquela coisa de uma pessoa falando com um grupo e um monólogo, ele não tem mais espaço, ele não cabe. É o momento do diálogo. Se não tem diálogo, se o aluno não pode perguntar para você, ele vai perguntar para o amigo. E aí, pior que ele vai acreditar mais no amigo, mesmo se a informação for inconsistente, não tiver sentido, né? Então, assim, dentro da ideia de tutoria, também, ainda mais isso, não tem espaço para monólogo, né? Você não tem como não pensar em tudo isso que está acontecendo e que está à nossa volta, né? De cara, o tutor, ele não é ele que vai escolher quem ele vai tutoriar, né? Ele é escolhido pelo estudante por uma afinidade. E por que isso, gente? Por quê? Porque a afinidade aqui ela traz a esperança do cara ter, do aluno, do estudante, ter um companheiro de caminhada, um par avançado, né? Mais experiente. Então, mas um par para quê? Para compreender os seus contextos, para compreender as suas dificuldades, alguém que mostre que se importa com ele, que esteja perto para ajudar, para pensar junto. Não é cobrar, não é ligar o viva voz na sala dos professores e ligar porque o aluno não fez a lição. Não é exatamente essa a ideia do tutor, né? Na verdade é outra coisa. O que ele quer não é alguém para ensinar um novo componente daquele monte de componente que parece que entrou junto, tal. Não, na verdade ele quer alguém para ser exemplo para ele, né? É para saber como é que ele se vira quando ele tem que aprender algo, né? Dentro daquelas ideias dos 4 pilares. Lógico que eu fiz a brincadeira de premissa ou princípio, a gente tem que saber, mas a questão, poxa, aprender a ser, aprender a conviver, aprender a fazer. Quando o professor tem que fazer isso, como ele faz? Então, é o aprendiz de como se tornar aprendiz de ser humano, que é uma coisa que a gente vai aprendendo a todo momento e nesse mundo instável, né? Então, olha como se você juntar lá a ideia do projeto de vida e a tutoria embasando, fica muito mais fácil de entender. Agora, o que acontece? Como eu disse, o professor de projeto de vida vai ter 3, 4, 5, 10 turmas para ele acompanhar esse cara de perto assim. Dá? Não dá. Se a gente fizer isso, a gente volta para o esquema que o Harari chamava de produção, né? E não é mais. E a gente tem que, peraí, talvez será que não é voltar a ser mestre e aprendiz? Aquela coisa mais personalizada, que é o que nos cobram tanto. Como isso vai acontecer? Aqui. E aí as rubricas de acompanhamento da tutoria também mostram o seu caminho. Também mostram por que ela existe, por que ela tem que acontecer, né? Então imagina que é nesse momento, a gente falou das rubricas de PJ, que fica fácil com aquela frase, mas as de tutoria, ela fica também fácil, por quê? Pensando no que ela tem que fazer. É o momento e o lugar para a gente exercer aquilo que a gente às vezes não entende, que é a pedagogia da presença, né? É o voto de confiança no professor, para ser um parceiro de caminhada. Então como que a gente vai medir isso? Peraí. Ele me escolheu, mas a gente não se encontra, não consegue estabelecer. Poxa, não tenho nada desse aluno, não sei quem é ele, eu não sei nada sobre ele, nada sobre o nome dele. Opa, peraí. Segunda maturidade, cenários e vínculos estão sendo estabelecidos. Olha, tome cuidado para o sentido dessa palavra, né? Cenário, o que é psico, familiar,
como é o social, o pedagógico desse cara. Isso não dá para o professor de PVV, né? Quem vai ver é o tutor. E a gente tem que ver que essa questão do cenário, de como é, porque o cenário nos mostra partes e as partes se relacionam com o todo, e tudo isso influencia na vida dele. Ah, mas eu não vou ser o psicólogo dele. Não é isso. Mas com certeza fatores motivacionais, psicológicos vão afetar a questão do aprendizado dele. Então é importante você pelo menos conhecer, você ter vínculo para poder conversar com ele e ele poder te passar. Sem esses dois, não tem como acontecer a tutoria, não tem a interação. Então é muito importante. Opa, passei o primeiro, passei o segundo, estamos nos encontrando, pensamos, olha, PV já andou um pouquinho mais, a gente já sabe mais ou menos onde ver, encontramos umas dificuldades, estamos pensando na solução. Poxa, já estou numa maturidade mais avançada. Olha que legal. Poxa, já conseguimos traçar um PDCA. Já temos combinados. O aluno está fazendo, ele está correndo atrás, está se esforçando, já está fazendo um plano do cheque e corrigindo e fazendo isso. E cheguei lá no final, lá na frente, a última estágio da tutoria. Poxa, já temos isso, eles estão sendo monitorados e novos combinados estão sendo feitos, novos planejamentos estão acontecendo. Então percebe que uma coisa vai dando sustentação à outra e isso vai sendo construído de fato, né? Então, mas pensando nisso, o que a gente não tem que tomar cuidado para não perder o foco do objetivo do que é um encontro de tutoria, né? Então, principal, vínculo e cenário. Se você não tiver vínculo, você não vai conseguir desenhar o cenário, o aluno não vai te ouvir e tudo mais. E a proximidade desenvolve a confiança para você fazer isso, né? Então, o que eles nos recomendam, né? De modo geral, hoje o que está sendo feito? Os nossos contatos com os alunos acontecem geralmente de duas formas. Ou um coletivo, né? Geralmente depende da escola, 1 ou 2 tempos, e tem também recomendado encontros particulares, né? Que você faça agenda. Como que se recomenda que aconteça? No coletivo, o que você vai desenvolver no encontro? Poxa, os estímulos, as rodas de conversa, curiosidade, autoconhecimento. Não é aula, é o bate-papo, é a troca entre eles, é o relacionamento que faz bem, né? Relacionamentos que contribuem, que são bons. Vamos falar sobre critérios de escolha, carreiras, pesquisar sobre algumas coisas. Eu fiz com um professor Lucas um podcast que a gente entrevista alguns profissionais, então acaba servindo, os alunos podem mandar perguntas também e acaba funcionando. Agora, qual que é o particular? Pelo menos até agora nas nossas formações eles indicam pelo menos um encontro particular a cada 15 dias, mas esse encontro não é uma aula, é um encontro informal. Eles dizem de 3, 4 minutos, pode ser enquanto você está almoçando. É o momento privilegiado para você observar o aluno, para você ver, peraí, ele está chateado na mesa de ping-pong, ele não está legal, opa, peraí, será que o cenário familiar, peraí, o cara está triste, tem algum medo, algum arrependimento. É hora que você começa a perceber assim alguns perfis psicológicos, sociais, às vezes até acadêmicos. Então é muito importante a gente perceber isso, né? E aí, uma coisa que tem que ser falada é que a questão dos registros disso tem que ser feito pelo professor tutor, mas eles não são feitos de qualquer forma, né? Lembra que a gente, quando fala de tutoria, a gente fala muito de pedagogia da presença. E eu trouxe até aqui a definição de uma das formações, né?
que eu achei super pertinente: fazer-se presente, próximo, sem oprimir nem inibir, sabendo afastar-se no momento oportuno, encorajando o estudante a tomar decisões e agir com liberdade e responsabilidade. Bom, gente, isso aí é o que estamos fazendo durante a tutoria. Os registros são diferentes. Por quê? Porque, primeiro, existe um registro que você vai ter que fazer do seu contato, é um registro pessoal do seu contato com o aluno, do que você está vendo no cenário. E isso é uma coisa. Então, nesse registro, o que o professor precisa ter? O nome. Imagina você não sabe o nome do aluno, você não tem contato dele, não sabe a cara dele. Põe uma foto, tira uma selfie com ele. Você não sabe a história de vida dele. Pera aí, ele mora com quem? Ele mora com a família? Qual? Não é para você interferir, mas você precisa saber quais são as curiosidades deles, as preferências, as forças, as fraquezas, oportunidade. Ah, poxa, meu pai tem um escritório de advocacia, é uma oportunidade. Ou minha mãe tem um salão de cabeleireiro. Ou peraí, vamos ver, você sabe isso. Poxa, quem influencia esse cara? Quais são os valores dele? O que para ele que tem importância, né? E aí vem as rúbricas de monitoramento, e principalmente o monitoramento acadêmico, as matérias que ele vai bem. Você precisa ajudar ele a se entender como aluno, mas isto é um registro do professor, é o professor, o tutor, é um registro pessoal dele. Já a gestão, aí você fala assim: poxa, mas eu já vi uma planilha da gestão. A gestão é outra coisa, gente. A gestão é um acompanhamento. Então, o que ele precisa? Ele precisa do nome, se o cara já tem PV, frequência, qual é a rubrica dentro daquela ideia de qual lugar ele está. Por quê? Uma coisa é que a gente tem que entender que são situações distintas, né? Não pode confundir a versão. A gente não pode coletivizar o que é privado, o que ele te conta. Mas a gestão precisa de número para ter métrica, para poder saber o que está acontecendo, para poder acompanhar e fazer tudo mais. Então a gente não pode dar bobeira com isso, né? E alguns cuidados que eu acho que são importantes, eu trouxe também, que a gente não pode dar bobeira nessa hora, para a gente não perder o aluno, né? São coisas que às vezes são simples, mas que tem muito a ver com essa questão da pedagogia da presença, que é fácil a gente dar um deslize, né? Mas é a questão de que estar presente é diferente de estar perto, né? Você não precisa estar ali grudado com ele, mas você precisa se fazer presente em várias situações. Você tem que entender a questão da reciprocidade. Opa, ele está dividindo comigo, eu não vou falar nada de mim com ele. Pera, não combina com esse momento, né? Você considerar o ponto de vista do seu estudante, do seu tutorado, né? Praticar empatia. E é muito engraçado que o Chris Dunker, que é um psicanalista, ele fala assim: essa questão da empatia às vezes ela é difícil, porque as pessoas acham que é se colocar no lugar do outro, mas se coloca no lugar do outro para julgar segundo as suas próprias experiências. E não é. Se colocar no lugar do outro é bem difícil, porque já o outro tem dois olhos e já vê é tridimensional, né? Então, a empatia tem a ver com essa coisa da escuta, de não julgar, de esperar, né? Exercer uma influência positiva e construtiva, estar presente com compromisso de disponibilidade para apoiar. Então, assim, o aluno tem que ter uma forma de conseguir falar com você. É uma questão de mudanças de paradigmas mesmo, né? Ter abertura para ouvir, o cuidado para falar. A gente falou bastante sobre a questão da escutativa e da linguagem não violenta. Então, você vai trocar experiência. Olha, por mais absurdo que seja a ideia do aluno, lembra que você tem que fazer a manutenção do vínculo. Então, opa, espera aí. Jogar estímulos não dá, pronto. Deixa ele pensar, deixa ele refletir, para ele chegar a uma conclusão. Porque, lembra, não é o que você falar,
é o sentido que aquilo vai ter, que vai fazer ele ir para frente. Senão, não tem como. Se ele não chegar pela própria reflexão a encontrar sentido, ele vai queimar o último cigarro em vez de trocar pela sopa. Isso é muito importante para a gente entender. Bom, dentro dessa coisa de nota de acompanhamento, inclusive, que foi uma das coisas que eu comecei a desenvolver o ano passado, para você poder desenhar o cenário, alguns exemplos eu fui experimentando, né? Eu puxei de uma ferramenta de marketing digital que chama Canvas da Empatia. Canvas é um tipo de painel, né, que geralmente o pessoal usa. O pessoal de marketing gosta muito de colar na parede, essas coisas. Mas é você ter alguns pontos de referência para você falar assim, como eu traço o cenário desse aluno. Então, o Canvas da Empatia tem um pouco disso, né? Ele tem lá a carinha do cara e ele faz algumas perguntas. Espera aí, o que esse cara sente, pensa, o que ele vê por aí, quem ele escuta, quem exerce influência, né, na vida dele, o que ele geralmente fala, o que ele faz, o que para ele é dor, perda, medo, o que é ganho. Então, olha, já é um ponto de partida para você sacar o que você pode pedir para o seu tutorado, para você desenhando o cenário dele, né? Esse é um modelo que é bem interessante. Eu tentei até aumentar, fazer perguntas, usar um forms, criei um modelo mais personalizado, né? Dele, que tem a foto do aluno, aí tem o nome, o projeto de vida, fiz uma ficha com o acompanhamento das notas dele, coloquei coisas que tinha lá do Canvas da Empatia aqui e no modelo que eu usei no ano passado, pensando em como eu desenho o cenário desse aluno. Mas, assim, o que esses dois exemplos que eu trouxe pode trazer para você é aquela coisa, peraí, que conteúdo é maior que design. A gente não pode confundir conteúdo com design. Por quê? Porque a princípio você pode pensar que desenvolver uma ficha assim, surreal, não vou fazer nunca isso aqui, vai passar aí, vão copiar, mas o que a gente não pode perder é o foco. O que a gente precisa ali é desenvolver vínculo para desenhar cenário. Se você não entender que é esse o foco, você vai ficar pensando em design, vai pensar em fonte e vai esquecer que essa ficha nem é para sair de perto de você, porque ela é confidencial, ela faz parte do seu acordo de tutoria ali com o aluno. São as suas anotações para você poder saber quem é o cara, para você se desenvolver, para você construir isso. Isso nem para a gestão em tese vai, isso é o seu controle. Então, é importante a gente tomar cuidado com isso. O importante é conteúdo. Aquele psicólogo William Demon lá de Stanford, ele sugere questionários mais simples, que pode, assim, a gente pode inclusive fazer no Drive, né, na nuvem, para compartilhar só entre você e seu aluno, e o seu tutorado, pensando assim, né? Opa, você vai colocando questões, ele vai respondendo. Por quê? Porque a ideia é que ali o documento vai se alimentando, o próprio aluno vai pensando e vai fazendo algumas outras coisas, né? Ele dá a ideia de um questionário que pode ser adaptado para várias fases do ensino básico, que além de fazer um primeiro levantamento, ele também já vai começar a fazer o aluno a refletir sobre esse processo que ele precisa se apropriar, de entender quem ele é, dele se conhecer, até porque para o novo ensino médio tem aquela questão dele escolher qual itinerário vai fazer. Então essa é a ideia, né? Eu trouxe aqui um exemplo de 10 questões, mas para a gente ter uma ideia do que ele fala. Você vê que é uma coisa muito mais simples do que o Canvas da Empatia, do que aquela outra ficha que eu fiz, mas que cumpre a função. Então, por exemplo, a pergunta: conte um pouco sobre você e como é sua vida atualmente. Família, casa, pet, amigos, etc. Diga como se sente no seu dia a dia. Em ordem de importância, quais são as 3 coisas mais importantes para você?
Explique por que essas coisas são importantes para você e como você se sente com relação a elas. Imagine como será a sua vida daqui 5 anos. Descreva e comente o que será importante para você nesse momento da sua vida, o que ele acha que vai ser, né? Como você acha que você se sentirá, ó, a questão do sentimento, né? Daqui 5 anos. Agora, imagine-se com 40 anos. Como que você acha que vai ser a sua vida? O que você acha que estará fazendo? O que você acha que vai ser importante e como você vai se sentir? Se você tem um projeto de vida, como que você se sente em relação a ele? E se você não tem, nunca pensou, como que você se sente isso, né? Explica. Como que está isso? Uma outra pergunta. O que você gostaria que fosse diferente no mundo? Lembra daquela questão do sentido ético, né? Por quê? Como você se sente em relação a isso? E outra, você faz algo para concretizar essa mudança? Se sim, se não, por quê? E no futuro, você pretende fazer alguma coisa sobre isso? Explique. Olha, gente, perceba, é um questionário com 10 questões. Ela não tem resposta certa e errada. É normal, inclusive é normal que ele não tenha, que ele pense para poder dar respostas de modo geral, para ele fazer essa reflexão. É interessante que ele responda de 6 em 6 meses as perguntas e de repente você vá completando semana a semana com alguma coisa a mais. Existem materiais como livros caixinhas de profissão do futuro que falam sobre escolha, tal, que a gente pode também trabalhar para trocar. Existe um material, mas que são essas perguntas de reflexão sobre você conseguir mapear de um modo geral, né? A gente entender que esse processo ele não é um evento, né? No começo, eu lembro quando fez Varal dos Sonhos a primeira vez e escalada, dava aquela impressão de que era um acontecimento ali, né? E na verdade a gente tem que entender que é um processo, é uma coisa para se fazer várias vezes. O processo de autoconhecimento ele vai acontecendo e vai se reinventando, né? Existem até para os próprios adolescentes hoje alguns diários com perguntas nas livrarias que são para 5 anos. Ele responde a mesma pergunta em cada dia 5 anos consecutivamente para ele pensar no que está fazendo. Então assim, olha gente, até o mercado editorial já está pensando nisso, né? Então a gente tem, além disso, guias de carreiras que eu já tinha falado, tem os livros do PNLD, tem um material que já dá para a gente começar a se apropriar disso nesse sentido. E aí, para a gente completar, né? Faltou falar, a gente falou das maturidades de projeto de vida, que é o centro. A gente falou da maturidade da tutoria e de como ela funciona. Faltou falar da questão do protagonismo, que é o nosso objetivo lá no final, né? Mas olha que interessante como fica mais fácil de entender se você fez toda essa construção. A rúbrica do protagonismo, ele segue alinhado àquela ideia do PV. Primeiro, ele não é autônomo, ele não entendeu que ele tem que estudar, ele não entendeu que tem que o que ele está fazendo na escola, ele não entendeu nada disso. Então, não tem o que fazer. Não, peraí, ele já se vira, ele já percebeu que alguma coisa faz, seja para... Então, ele faz e ele entendeu que ele precisa. Lembra que eu falei onde a gente pode mostrar a importância da excelência acadêmica? Mostramos que ele pode fazer realmente a coisa acontecer. E próxima maturidade, ele já é autônomo, ele se vira, ele é competente e ele já percebeu que ajudar um parceiro, um outro aluno tem sentido, tem a ver com aquelas relações positivas que vão ajudar na relação interpessoal dele. E no final, se ele conseguiu fazer tudo isso, ele percebeu que isso tudo é importante, ele é um protagonista. Perceba que ao alcançar a maturidade 5 do protagonismo, esse jovem já assimilou muito dos conceitos positivos das relações interpessoais e de tudo que a gente está fazendo, né? Então,
é, a gente veio nesse caminho todo para voltar lá no começo, né? É um sistema interligado, não são coisas novas. A gente, na verdade, tem que reestruturar, tirar e remodelar, entender. Peraí, eu tenho um PV, é uma metodologia, e metodologia ela se completa, né? Ela uma coisa dá base para outra. Então olha como fica mais fácil de a gente entender. O PV é o centro, tem que ter sentido. Se o trabalho com um projeto de vida começa a fornecer um sentido e densidade à vida do jovem, o estudante acha um porquê, e a gente viu, tendo sentido, o cara suporta o porquê, ele vai para cima. Se a tutoria enxerga os cenários através dos vínculos que foram desenvolvidos e inspira o aluno, ela vai conseguir ajudar o aluno particularmente, realmente, de forma eficaz, né, com sentido. Se a parte diversificada, e a gente fala, né, orientação de estudo, tecnologia, etc., ajuda ele a compreender, analisar, controlar as suas emoções, entender a dimensão pessoal cidadã, mostrar a importância dos valores éticos, pensar em como fazer boas escolhas, instigar a aprender, né, a novas possibilidades de carreiras, a como fazer um planejamento estratégico. Se a parte diversificada faz isso, projeto de vida fez sua parte, tutoria fez, a parte diversificada está ajudando ele a montar um planejamento lá, com a base comum do que ele tem que estudar, ter um jovem protagonista, competente, solidário e autônomo, né, que é a nossa ideia, comprometido com a excelência acadêmica, se torna muito mais provável, né? O problema é que a gente, pelo menos a minha dificuldade foi que a gente começava ao contrário. Não, excelência acadêmica, preciso subir os números, mas o aluno não quer estudar. Mas por que eu tenho? Como é que eu vou mostrar que ele tem que ser protagonista? Mas por que eu vou fazer uma eletiva sobre algo que tem a ver com por que ele vai se interessar? Ou por que ele tem que entender que é importante ele organizar, fazer a organização dos estudos? Então, assim, percebe? É realmente uma metodologia que uma coisa se dá base para outra. E a tutoria, ela está ali no eu acredito que se o PV dá essa norteia, dá o centro para o que a gente tem que fazer, a tutoria é o que dá a base, é o que vai ensinar para onde a gente tem que ir, como a gente vai fazer, para poder dar sentido, e aí sim o restante vem, né? O restante fica mais fácil, você engaja o aluno, você dá sentido, a família vê, ele vê o porquê, e a questão do sentido vira fundamental e mostra, né? Então, nesse momento, eu acredito que isso foi a minha experiência, né? É o que eu tenho aprendido, e eu lembro de um pedaço de um livro do Rubem Alves, Lições do Velho Professor. Ele fala sobre a questão da contingência e do necessário. A gente vive entre o que é necessário e o que é contingente. A gente não tem muito controle, né? O necessário é inevitável, o contingente é indiferente, é aquilo que, se acontecer ou não, não vai fazer diferença. Mas existe um espaço aí no meio que a gente pode fazer escolhas. E a nossa maior vocação ele diz, né, ser jardineiro, né? Porque o jardim é muito interessante. Se deixar o jardim solto, ele vira a selva, a floresta. Mas se você só deixar a ação do homem, vira cidade. Então existe uma harmonização aí dentro de como você construir, como você fazer. Não dá para fazer tudo, mas não dá para. Mas tem muita coisa para se fazer, né? Então essa é a minha contribuição. Espero que vocês tenham gostado e que a gente possa construir e desenvolver mais e mais essas ideias. Um abraço.